Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente tá indo bem na medida do possível, né, gente? Em tempos de quarentena, a gente não tem o que fazer, a gente inventa, né? E como estamos aqui com nossos filhos em casa, o que vocês estão fazendo? Conta pra mim. Então, gente, eu tava gravando um vlog e aí eu comecei a falar com vocês. E só que o vídeo ficou muito grande, então eu resolvi gravar a entrada pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu tava mostrando aqui, ó, as fotos, né, de quando eu era da minha infância, conversando um pouco sobre a minha infância com meu filho, contando as coisas boas, né, não as coisas ruins. E aí eu resolvi contar pra vocês um pouco também da minha infância, de algumas coisas que aconteceu, né. Então eu queria que vocês assistissem esse vídeo e me conhecessem um pouquinho melhor, conhecessem um pouquinho da minha vida, da minha... um pouquinho, bem pouquinho mesmo, que isso é só nem um terço da minha história. Isso é 1/1, tá bom, gente? Não é 0,00... Ai, gente, a louca, né? Bom, gente, é isso. Então, fica com o vídeo. Bom, gente, vim mostrar pra vocês que nós estamos vendo uns álbuns de foto aqui de quando eu era pequena. Eu tomei um banho, ó, lavei meu cabelo. Mesmo tomou banho, todo mundo tomou banho, né? Aí nós estamos vendo a foto. Eu nunca tomar banho. É, de quando a gente era pequena aqui, gente. Queria mostrar pra vocês uma coisa. Vocês vão falar assim, que é loucura, né? Mas olha a minha casa quando eu era pequena. Era você. Deixa eu ver. É eu mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, gente. Dá pra vocês verem? Tá meio ruim pra vocês verem, né? É a minha casa. Dá pra ver que era de madeira? Gente, mas eu fui tão feliz nessa casa. Infelizmente aconteceu uma tragédia. A mãe que tá bonita. Infelizmente aconteceu uma tragédia, né? E aí a gente acabou saindo de lá. Mas eu era feliz, muito feliz nessa casa. Desse jeito aqui, ó, de madeira, tá vendo, gente? Que é minha irmãzinha, era aniversário dela. Só a cozinha nossa era de... Só nossa cozinha era cozinha de cimento. Era nessa festinha de aniversário aqui, ó. Só a nossa cozinha era de cimento. Dá pra vocês verem aqui, ó, era de barro. Essa era todo mundo e esse que é o bisavô que da mãe morreu. Uhum. Essa casa ali, ela já é de madeira porque ela era de madeira mesmo, sabe? De sítio. Peraí, deixa eu mostrar, Enzo. Mas essa casa aqui, gente, eu me recordo muito dela e eu gosto muito de relembrar, tá vendo? Aí como o nosso chão era terra, minha mãe colocava... Esse era o aniversário da mãe. Não é da mãe, não. Minha mãe colocava tapete. Esse era a mãe, ó. Não é a mãe, não, filha. Essa é minha irmã. Era a mãe. Quer dizer, essas são as mães da mãe, ó. São minhas irmãs. São minhas irmãs. Eu... com a minha irmãzinha aqui, quando a gente morava nessa casa aqui. Foi. Você não foi, eu acho. É. Vamos ver quem mais tem de foto Tá aqui. tudo Legal. embaçado. É, porque é antiga. Ó, bisavó. Meu pai e minha mãe, gente, ó. Da mãe? Como a gente foi muito feliz, olha. Ó, Tenho muito amor por essa pai foto. da mãe. A gente era muito feliz. Era muito feliz. No simples A mesmo. mãe. Quando a gente foi pra ali, a gente saiu da casa dos outros e ali era a nossa casa própria, né? Nosso terreno próprio. Aqui a gente pagava aluguel antes de a gente mudar naquela casa. Essas são minhas irmãs. Ó, mostra o daqui, ó. Das fotos, tá bom? Aliás, não pagava aluguel, era emprestada a casa, gente. Pra não ficar aqui mal entendido, né? Deixa eu ver. Ai, gente. Tem bastante fotos. É gostoso, né, mostrar. Olha eu, quando meu Papai Noel me trouxe um presente. Gente, tá vendo a minha cara de choro? Eu chorei muito. Aqui, ó. Chorei muito, porque eu não fazia parte das crianças. Olha eu, gente. Ai, gente. Vem cá, Enzo. Eu acho que você parece um pouquinho comigo, hein? Olha. Olha, gente. Essa daqui sou eu. Meu Deus. Essa aqui é de vermelhinho. Eu amava esse vestido, gente. Amava. Por que você chorou nessa foto? Eu chorei porque eu não fazia parte da galerinha que ia ganhar presente. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, gente. O Vinícius não parece comigo? Tá louca, né? O Enzo parece... aí eu não ia ganhar, daí o Papai Noel... Aí eu chorei, fiquei muito triste. Aí sobrou um presente que o Papai Noel me deu. Aqui, ó, não parece o Vinícius, gente? Não parece comigo um pouquinho? Parece, pouquinho.
Então, e é isso, gente. Eu morei em casas muito humildes. Ai, sai daí. Muito humilde. Moro até hoje, né? E as Amiga casas da mãe, gente, ó. onde eu fui muito... Quem que achou? Casas onde eu fui muito feliz. Deixa eu ver. É a tia Emily. Ai, gente, eu falava que quando eu tivesse uma filha, eu queria que se chamasse Giovana? Natália. Essa menininha aqui, ó. Eu amava ela. É Giovana? Eu nunca mais vi ela depois que eu mudei. O nome dela é Natália Helena. E esse era o nome se eu tivesse uma menininha. Que eu gostaria muito de ter colocado no Enzo, se ele fosse uma menininha, né? No caso, o Enzo foi menino. Ai, gente, essa foto aqui tá muito feia, né? Eu vou ler pra vocês um texto que eu escrevi quando Essa eu tinha é 12 a avó da anos. mãe? Ó, atrás dessa foto. Sonhei demais, corri atrás dos meus sonhos. Sem que ninguém me ajudasse. Aprendi que sozinha eu tenho o poder de realizar meus sonhos. Deixa eu terminar de ler. Mas com um amigo verdadeiro ou uma amiga verdadeira, tudo sai melhor, maior e perfeito. Morri criança, pois dentro de mim mesma me questionava sem resposta, somente me vinha à cabeça a palavra por quê. Talvez todos temos amigos. Tá amassando minhas fotos, Vinícius. Mas ninguém é companheiro verdadeiro. Amigo é amor verdadeiro, muito mais que namorado, noivo ou marido. Eu não sei. Essa mensagem aqui eu escrevi pensando em tudo que eu vivia com a minha família, né? Que a gente precisava de uma amiga, às vezes eu precisava de uma amiga, um amigo, alguém pra poder desabafar, né? Porque eu era uma criança muito triste quando eu cresci, depois dos meus 12 anos, por conta Ó. A partir dos meus 11 anos eu me tornei uma criança muito triste, sabe? Porque... Aliás, antes disso mesmo, acho que a partir dos 10 anos, porque minha família tinha muito problema com álcool, meu pai bebia, minha mãe bebia, os dois brigavam muito, eu tinha o tempo todo que cuidar dos meus irmãos, desde os meus 11 anos eu cuidava pra minha mãe trabalhar, né, eu tinha que cuidar de um irmão, de uma irmãzinha de 6, ó, no começo, né, quando eu fiz 11 anos, quando minha mãe foi ganhar o Diego, eu ia fazer 11 anos. Eu olhava a Jennifer de 2 anos pra ela trabalhar. E isso eu tinha 10 anos. Quando eu completei 11 anos, eu passei a olhar o Diego de Não, quando eu completei 12 anos, eu passei a olhar o Diego de 1 ano, né? O Diego nem tinha 1 ano ainda, tá? E a Jennifer de 3,5, quase 4 anos. A Emily de 5 para 6 anos. A Ivana de 9 para 10 anos. E depois veio a Anaí, né? Quando o Diego completou 2 anos, a minha mãe engravidou e teve a Anaí. E aí ela começou a trabalhar, a Anaí tinha uns 4, 5 meses. E o Diego tinha 2 anos. E eu olhava também novamente... Desde a Anaí, o Diego, a Jennifer, a Emily. E fora cuidar deles... Peraí, filho. E fora cuidar deles, eu tinha que cuidar da casa, né? Eu tinha que limpar a casa. E muitas das vezes o meu pai chegava... Naquela época, hoje em dia mudou muita coisa, tá? Mas naquela época meu pai chegava bêbado, sabe? E brigava, derrubava as coisas, sabe? E se as crianças... Assim, não, ele não ia chegar e brigar diretamente comigo, porque minha mãe tava trabalhando. Mas ele chegava e se as crianças chorassem, ele já achava que eu tava judiando, tava acontecendo alguma coisa, que era eu que não tava cuidando direito. Então, eu ouvia muito xingo, sabe? Eu era muito cobrada por coisas que não eram pra mim. E nessa época eu tinha 13 pra 14 anos. Tira essa boca, filho. Pera aí, gente. Eu tô aqui com o Vinícius, ó. Então, pra mim, essa parte da minha adolescência foi muito difícil, foi, tipo assim, muito pesada, sabe? Então, aquelas coisas ali me machucavam o tempo todo, eu me questionava por que a minha vida era daquele jeito, sabe? O meu pai, ele não conseguia ter essa noção de que ele fazia mal bebendo, sabe? Porque eu acho assim, gente... o cara bebe, a pessoa bebe. Aí naquele dia, chega, desentende com a família, briga. Eu era o tipo de criança assim, o que eu fazia? Se dava 8 horas da noite, 7 horas, e meu pai não tinha chegado do serviço, eu já queria que todo mundo fizesse de conta que tava dormindo, gente. Até hoje eu tenho esse trauma comigo, tá? Eu queria que todo mundo deitasse e todo mundo ficasse dormindo, fingindo que tava dormindo se ele chegasse do bar.
E justamente pra ele não ter com quem brigar. Até mesmo se minha mãe estivesse em casa, eu pedia: mãe, pelo amor de Deus, finge que tá dormindo, sabe? E o meu pavor, eu ficava apavorada se as crianças começassem a se mexer, né? Porque a minha mãe, ela saía pra trabalhar. Ele nunca fez nada assim de abusar, nada disso. Ele nunca fez, tá bom, gente? É mais em questão de ignorância mesmo. E aí ele xingava, chamava palavrão, sabe? Essas coisas. E eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo disso. Então, se as crianças se mexiam, eu acabava apavorada, eu já achava que, sabe, eu entrava em pânico. E passou muito tempo. E assim, às vezes, quando minha mãe tava lá, os dois começavam a se desentender, xingar, sabe, trocar palavras de baixo calão. E aí, no outro dia, que ele acordava ação, eles contavam a situação como se fosse engraçado, entendeu? E, então, acabava que se repetia no próximo final de semana. E isso me deixava muito chateada, muito chateada. Então eu acho assim, quando você no outro dia, ao invés de contar e repreender a pessoa pelo que ela fez, você conta no tom de graça, no tom de sarcástico, eu acho que é pior, tá? Porque a pessoa nunca percebe o mal que tava fazendo. E assim, mas ele nunca bateu, assim, nunca espancou. Não, ele batia assim, passava na frente, a gente já levava uns tapas, né, naquela época. Hoje mudou muita coisa. Mas ele brigava muito comigo, chamava muito minha atenção, e aquilo me machucava, porque eu tava fazendo o melhor de mim naquela época, né? Eu tava dando o melhor de mim pra poder cuidar dos filhos que não eram meus, mas eram meus irmãos. Eu cuidava como se fossem meus filhos, sabe? Então, era muito complicado. Então, era isso. Então, assim, gente, eu quero que você saiba que se você bebe, você faz muito mal a quem tá ao seu lado. E assim, eu dava o melhor de mim, sabe, gente? Os vizinhos viam, sabe? Tinha muitas vezes que eu esperava, né, quando ele dormia, se caso acontecesse, porque a minha mãe saía pra trabalhar, assim, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E ela voltava 2, 1 hora da manhã, que ela trabalhava em restaurante, né? De madrugada. E aí, se algum dos meninos acordassem, o Anaí ou o Diego, eu colocava no carrinho e saía pra rua, pra que ele não ouvisse as crianças chorar, pra que ele não acordasse, pra que não tivesse aquele tormento de briga, de ouvir ele. Na verdade, só ele brigava, porque ele ficava xingando à toa, sabe? Sozinho. Mas me incomodava. Então, aquilo fazia muito mal. Muito mal. E, gente, eu tô aqui contando pra vocês esse desabafo, digamos assim, porque eu quero que vocês valorizem a família de vocês, principalmente nesse momento, é um momento de refletir, tá bom? Eu amo muito a minha família, eu cuidei demais deles, sabe? Hoje em dia a gente tem muita diferença, porque cada um pensa de um jeito. Às vezes as pessoas acham que porque depois que a gente casa, a gente esquece deles, e não é, gente. A gente vive outra vida e talvez os pensamentos são diferentes, sabe? A maneira de eu pensar, a maneira que eu cresci foi muito diferente das que meus irmãos vivem hoje. Tudo bem que aconteceu muita coisa, meus pais se separaram, hoje é meu pai que cuida sozinho da casa, dos meus irmãos, mas gente, eu queria que eles entendessem um pouco da minha dor, sabe? Às vezes isso me amadureceu muito. Eu amadureci muito cedo, é isso que eu quis dizer. Eu morri criança porque aquilo ali me fez perder muito tempo da minha vida. Sabe, eu cuidava dos meus irmãos com carinho, sim, sabe? Mas eu deixei de fazer muita coisa que criança faz, que adolescente faz. Assim, porque além de toda essa situação, gente, a gente era de uma família muito... Eu sempre fui de uma família muito pobre, entendeu? Então, o que acontece? A gente não tinha condições, sabe? Quando eu ia pra escola, eu era a mais desarrumada, mais feia. Eu sofri muito bullying na escola, sabe? Por conta do meu jeito, do meu estilo de vida. Então, o que acontecia? Todo mundo ia pra escola de calça nova, de blusa, tal, sabe? Aquelas calças lindas que a gente sonha, né, quando a gente é criança. E eu ia com uniforme. Gente, eu ia com uniforme porque eu não tinha, né? E se eu tivesse, tipo, hoje em dia, se meus filhos tiverem uniforme, eu prefiro que eles vá pra não gastar. Perdão. Eu prefiro que eles vá de uniforme pra não gastar a roupa deles. Porque eu sei o valor de uma roupa, né? Então, assim, só que naquela época, eu era adolescente, eu tinha 12 anos, 13 anos, eu via todos os alunos irem de calça jeans pra escola, eles iam apenas de uniforme nos dias de educação física. Então, aquilo ficava me questionando por quê, sabe? Que eu sabia que eu não tava indo pra escola de uniforme porque eu
tava querendo poupar minhas roupas. Mas eu estava indo pra escola de uniforme porque eu não tinha roupa. Mas eu nunca questionei meus pais disso, sabe? Eu sempre sei que meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, eles sempre lutaram pra dar o melhor pra gente. E o que tava no alcance dele, eles sempre deram o melhor. Meu pai, ele sempre prezou dar o alimento pra gente, sabe? A gente passou muita dificuldade. Hoje, às vezes, quando eu tenho dificuldade, assim, ou às vezes quando eu tenho leite, e às vezes eu me pego pensando, sabe? Nossa, como é difícil, né? E como que era pro meu pai quando às vezes eu tô precisando de alguma coisa e eu sinto assim, nossa, como é ficar sempre pros filhos, igual meu pai, minha mãe, a gente já enfrentou situações de não ter nada, sabe, dentro de casa. E minha mãe fazia milagre. Meu pai fazia milagre, até hoje ele faz milagre, sai na rua e dá o jeito dele, sabe? Carpe um terreno, arruma uma lâmpada, enfim, sabe? Faz alguma coisa pra poder trazer o pão de cada dia. Então, assim, imagine meu pai que tinha 6 filhos pra cuidar, pagando aluguel, num país igual o nosso, onde o salário mínimo, né, antigamente, hoje é ruim, imagine antigamente, né? E o custo de vida aqui sempre foi alto. Então, assim, é isso que hoje em dia, sabe, eu aprendi muito com a vida. Eu não sou um tipo de pessoa, gente, que quer tudo sabe, assim, egoísta, que quer as coisas do melhor. Se eu tiver condições, amém, glória a Deus. Mas se eu não tiver, gente, eu sempre procuro sabe, agir com humildade. Eu compro aquilo que eu tenho condições e não fico desejando ter mais do que eu posso, sabe? Quem não quer ter uma vida boa, né? Hoje eu penso assim, meu pai, ele tem algumas conquistas hoje, tipo a casa dele, né? Mas eu sei o quanto difícil foi pra ele na vida dele, a nossa vida, sabe? E se eu contar pra vocês aqui, não vão seguir esse exemplo, tá? Mas meu pai chegou várias vezes a ficar maluquinho, assim, tipo, chegou, ele ficou desempregado, ou ele recebeu um salário muito baixo, sabe? Uma mixaria, e ele chegou e não tinha dinheiro pra pagar. Ou ele tinha que decidir, ou eu como, ou eu pago aluguel, ou eu pago a água, ou eu pago a luz, sabe? Porque os salários eram pouco e não supria a nossa necessidade, o que ele tinha pra pagar naquele momento. E até que uma vez um dono de uma casa que a gente morava pediu a casa pra ele, tá? E pediu pra ele pra entregar a casa porque tava atrasado o aluguel. E meu pai, num pico de desespero, né, conversando com um amigo dele falou que tinha uma casa abandonada num bairro tal, e que já tava há muito tempo abandonada, né? Meu pai foi lá ver tal, e a casa estava assim, totalmente abandonada. E a loucura foi o quê? Meu pai catou nós, os filhos, né? Fizemos meia mudança, né? Porque nós fomos com metade das coisas. E entramos dentro da casa, gente, sabe? Invadimos uma casa que não era nossa. Fomos morar porque a casa estava realmente há muito tempo abandonada lá. E era uma casa popular. Não que a gente acha que é certo tirar de ninguém. Imagina, gente, nunca foi isso a intenção do meu pai. Mas, tipo assim, se a pessoa... A gente pensou, né? Errado. A gente pensou, se a pessoa ganhou e não está morando, né, e fomos. Só que, gente, aquela casa, ela na verdade não estava em condições para se morar. A casa estava condenada, ela estava num barranco e tinha rachado, o barranco desceu e tinha trincado a parede. Então a família que morava ali tinha sido retirada por conta disso, né, gente? Meu pai não fez nada disso por maldade, não leve a mal, tô contando pra vocês algumas experiências da minha vida. E o que aconteceu? Os vizinhos achou o nosso movimento meio estranho por ali, né? Porque eles estavam acostumados, sabiam por que não tinha gente por ali, que não morava ali. Então eles chamaram a polícia, o representante do bairro, blá blá blá. E aí nós fomos removidos de lá à força, né? Fomos retirados à força. E aí a prefeitura, né? Que graças a Deus, gente, o prefeito aqui dessa cidade, na época já era esse prefeito que está atualmente na administração, né? E ele foi muito assim atencioso para nós. Então ele mandou uma assistência social que foi lá que representava, né? Retirou a gente da casa, tirou todas as nossas coisas e levou as coisas, levou pra casa da minha avó. E a gente ficou numa pousada até que eles resolvessem no outro dia o que ia fazer com a gente. E aí, nesse meio tempo, gente, tá ficando longo, né? E aí, o que aconteceu? Eles pagaram o aluguel atrasado e mais 2 aluguel pra gente poder se reestabelecer.
tá? Meu pai já tinha inscrição de casinha popular, ele só tava esperando sair, mas até então não tinha saído ainda, né? Ainda tava em construção. Daí foi isso que aconteceu, uma das fases da minha vida. Tô aqui picando, né? Então, assim, foi muito difícil pra gente, foi muito difícil ver as lutas do meu pai. Então, assim, eu sei que eles, sabe, sofreram demais. Nós todos sofremos demais. Eu aprendi muito com o meu pai, com a minha mãe. E eu reconheço muito o valor deles. Hoje em dia nós temos, assim, algumas diferenças. Não que eu não me entenda total, né? Mas tem coisas que eu não concordo da maneira deles, né, de viver, mas enfim, né, cada um com o seu jeito. Por conta disso que eu aprendi muito mesmo, até com eles ou com a minha própria vida. Bom, gente, ficou um vídeo muito grande, então eu vou terminar por aqui, vai ficar um vídeo separado contando um pouquinho dessa parte da minha vida. Se vocês gostarem de história assim, qualquer dia eu volto e conto mais um pouco, porque olha, eu tenho história, hein, amiga? Se você gostou, deixa um like, tá? Não esquece de comentar aqui abaixo alguma experiência que vocês já tiveram de vida, se vocês já passaram, se tem alguém que bebe na família de vocês, como que é isso. E pra mim é horrível. Até hoje eu me sinto muito mal. Mas eu peço pra vocês deixar o like aqui, tá bom? Pra ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do crescimento do canal. E um abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau!